Olá a todos, meu nome é Nelson Emiliano Silva, vou estar dando início à apresentação da nossa equipe aqui no 18º Enfoque, né? O tema do nosso projeto é o embasamento teórico para o desenvolvimento de produto com ênfase em demandas energéticas. A gente está sob orientação do professor Gabriel Vergara e os membros do grupo sou eu, né, Nelson Emiliano Silva, Kemuel Barros Silva e Rafael Cipe de Souza. Dando uma introdução ao tema, eu faço uma pergunta, né? Por que prever demanda energética com IA? A demanda energética, né, global, ela cresce com o avanço tecnológico e também com o crescimento populacional. E nisso entram várias variáveis, né, que dificultam um pouco essa previsão de demanda, como o clima, economia, padrões de consumo da população que mudou, dentre outras variáveis, né? E nisso entra o cenário da inteligência artificial, né, que está em alta e que fornece muitas ferramentas para a gente fazer essa previsão de demanda energética. Bom, e como é que a IA e o machine learning, né, a aprendizagem de máquina, atuam nessa previsão energética? Elas oferecem algumas ferramentas, né, mas elas são apresentadas com três principais paradigmas e algoritmos, que é o algoritmo supervisionado, né, que é utilizado mais em regressão, em redes neurais, o não supervisionado, utilizado mais em clusters de consumidores, e o reforço, que é mais na parte de que aprende interagindo com o ambiente em si, né, em tempo real. Alguns modelos de machine learning que são aplicados nessa previsão de demanda incluem regressão linear, que ela é mais simples, é utilizada para padrões mais lineares, por exemplo, para prever a demanda mensal de gasto de energia na sua casa, você consegue usar uma regressão linear. Também existe o Random Forest, né, que é um modelo um pouco mais robusto, que é mais tolerante a ruídos e a algumas variáveis, né? O Gradiente Boosting, lá de GBM, que oferece uma precisão maior, que é melhor para tratativa de grandes volumes de dados. E as redes neurais, LSTM, que são mais utilizadas, né, elas capturam padrões sazonais e de longo prazo, né? E também suportam uma grande quantidade de dados e são mais manipuláveis. Bom, a utilização de Python como plataforma estratégica, né? A linguagem principal que vai ser utilizada no projeto será Python, isso porque é uma linguagem muito clara, simples e fácil de se aplicar. E além disso, ela já vem com todo um ecossistema propício para fazer essas previsões de demanda, né? E se trabalhar com inteligência artificial. Oferece bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Keras e LightGBM. E também tem uma integração fácil com o banco de dados e sistemas energéticos. Parafraseando Makina, em 2017, Python é ideal para projetos de previsão energética pela sua versatilidade. Agora que eu dei a introdução ao tema, vou passar para o próximo colega para ele dar continuidade à explicação do projeto. Me chamo Kemuel, tenho 26 anos, sou de Imperatriz Maranhão e sou estudante de engenharia de produção. Eu estarei dando continuidade à pesquisa referente a banco de dados. Agradeço desde já ao Nelson pela contribuição dele e a partir de agora estarei contribuindo com informações de banco de dados. A nossa análise bibliográfica é referente ao banco de dados e os modelos preditivos para demandas energéticas. Foi uma revisão abrangente sobre a infraestrutura de dados, inteligência artificial e suas aplicações e previsões. A nossa agenda de apresentação é o desafio global da demanda energética, banco de dados temporais, infraestrutura de dados robustas e tendências perspectivas futuras. A nossa demanda energética, a revolução dos dados e da AI. O desafio global crescente. O crescimento contínuo do avanço tecnológico e populacional, a necessidade urgente de previsões e gestão eficácia, a complexidade na integração de múltiplas fontes de dados. A IA e Machine Learning como solução. Para isso, podemos usar o modelo Machine Learning, que oferece várias soluções promissoras, qualidade e estrutura de disponibilidade de dados. São cruciais. Capacidade de processamentos de grandes volumes, infraestrutura dos dados, fundação para previsão energéticas, integração e otimização. O framework como ETL, SQL, Server, API,
arquitetura híbrida, edges, otimização de parâmetros via machine learning e os grandes volumes de dados, NoSQL, MongoDB para escalabilidade, Apache Cassandra, Apache para IoT e cidades inteligentes, processamento distribuído em tempo real, bancos de dados temporais e aplicações práticas, gestão de séries temporais, que é referente a time scale para modelagem de consumos elétricos, comparativo SGBD temporais, time scale, otimização para consulta, históricos e projetos, aplicações híbridas, integração de sensores, banco web para monitoramento real, convergência entre bancos de dados e AI, as tendências emergentes e perspectivas futuras, inovações tecnológicas, redes neurais gráficas em banco de dados, arquitetura serverless e modelo deep learning, fatores críticos de sucesso, arquitetura de dados adaptativas e ETL otimizado, escalabilidade e convergências DB e AI, integração de múltiplas disciplinas, ciência de dados, engenharia elétrica, arquitetura de sistemas, governança de... Muito bem, obrigado então pela palavra, Kimuel. Dando continuidade então ao nosso trabalho, agora nós chegamos no ponto do crescimento da demanda energética, né? Então, o crescimento populacional, o avanço tecnológico, eles estão ampliando a demanda energética global. Podemos ver isso aí, por exemplo, no crescente número de carros elétricos que estão surgindo na indústria, a eletrificação, né, que nós estamos passando por esse processo em escala global, por exemplo, carregadores rápidos de carro elétricos, né, outras demandas utilizando a energia elétrica, e tudo isso nós precisamos então encontrar um método de prever e gerenciar essa demanda, porque isso é essencial para que nós possamos garantir a segurança energética, a sustentabilidade e a eficiência econômica. Para isso, nós podemos utilizar, por exemplo, modelos como inteligência artificial, usando a integração com o machine learning, surgindo ali como aliados, então, nessa modelagem do consumo energético. E nós podemos utilizar, por exemplo, fontes renováveis para driblar esses desafios que nós temos. Então, por exemplo, fontes como energia solar, a eólica, são fundamentais para que nós possamos ter uma matriz energética limpa. Só que elas precisam ali de uma intermitência, elas exigem alguns tipos de modelos preditivos bastante robustos para que nós possamos integrar a geração e a demanda, dessa forma tendo uma segurança energética maior. Então, utilizando modelos, por exemplo, de machine learning, né, nos ajudam a prever algumas variações nessa geração renovável e otimizar outras fontes já existentes no nosso dia a dia. E aí, nós utilizamos como ferramenta, por exemplo, o Python. O Python é uma linguagem extremamente poderosa, né, onde nós podemos utilizá-la para que possamos construir modelos de previsão energética. Algumas bibliotecas podem nos ajudar nesse sentido, como a Scikit-learn, o TensorFlow, o LightGBM, e também alguns modelos híbridos, né, e algumas técnicas de ensemble learning permitem para nós uma maior precisão para que a gente possa prevenir, né, uma maior precisão na previsão das demandas na geração renovável. E aí nós concluímos também que a inteligência artificial ela atua nessa manutenção preditiva, né, no controle em tempo real da nossa rede elétrica e, portanto, na demanda energética que nós estamos precisando. E aqui nós temos, então, um pequeno fluxograma onde nós podemos observar logo acima a utilização da linguagem Python com suas bibliotecas, construindo ali alguns TensorFlows, né, alguns fluxos ali de demanda energética e passando por alguns algoritmos, algumas refinações do nosso processo, nós chegamos àquelas ações e os insights que nós encontramos para que nós possamos ter as nossas decisões futuras. Então, pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Agora é o momento para as dúvidas, né?
que vocês possam ter. Um grande abraço e muito obrigado.